nuestra celebración somos 100% vida, una iglesia cristiana sencilla, como debe ser la vida. Siempre hablamos de eso. No queremos ser una iglesia complicada, queremos ser una iglesia sencilla, porque Jesús fue una persona sencilla. Cada uno podía aproximarse de él con libertad, los niños, las prostitutas, los cobradores de impuestos. Jesús era una persona simple, sencilla, que daba oportunidad a cada uno de cambiar su vida. Él es el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Desde que tú quieras, Él es accesible. Y nosotros queremos ser una iglesia así. Entre nosotros, hablaba con una persona há unos días atrás y me dijo, mira, mi problema de trabajar en la iglesia es que yo he visto mucha politicaje. Uno quiere ser más que el otro. Uno que porque tenía un cargo, una función en la iglesia, quería ser mejor que el otro. Entre nosotros no hay eso. Ese over lo cortaremos en la raíz, porque somos todos un equipo. Yo llego aquí, yo puedo pasar la esfregona, yo soy pastor, pero puedo barrer, no hay, entre nosotros no hay esto, hermano, y ni habrá, aun cuando seamos una iglesia muy grande. Amén. Yo creo, aun cuando seamos una iglesia muy grande, no habrá politicaje en nuestro medio, porque somos hijos de Dios. Y lo más importante de este lugar es la presencia del Señor. Desde la primera reunión hemos hablado, nadie va a robar tu gloria. Los que intentan robar la gloria del Señor, el Señor los corta, porque Él no divide su gloria con nadie. Amén. Así que somos una iglesia sencilla. Lo que queremos es honrar a Dios y colocar a Dios en primer lugar. Y sabe, el diablo intenta todos los días decirte a ti que tú no vales nada, que tú no vas a lograr tus planes, que tú no eres capaz. Pero Jesús dijo que nosotros somos nación santa, sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios. Somos más que vencedores. Somos la niña, no la menina. ¿no? Hasta hoy un día dijo, somos la menina de los ojos de Dios. Javier es papá de Martina, de Marto. Estábamos orando y un día Martina puso ahí en una reunión en mi casa, mira, que venga mi papá, pero no sabía ella que ya estaba respondida en el cielo. Así que... Bueno, gracias. Primero, bien decía nuestra hermana, una iglesia que ora es una iglesia que crece. Amén. Una iglesia que ora es la que puede hacer que la mano de Dios se mueva. Yo vivo en Argentina, o vivía en Argentina. Tenemos 12.000 kilómetros que nos separan. Y qué importante es ver una respuesta que puede trasladarse 12.000 kilómetros y que puede traer el resultado que uno está buscando. Yo le decía al pastor que Martina estaba muy ansiosa para que su papá venga, claro, Martina es menor, muy pegada, y yo le decía, hija, estamos orando y estamos creyendo de que en los tiempos de Dios va a haber respuesta. Amén. Y vaya que, bueno, ha pasado un tiempito, pero aquí está la respuesta. Yo quiero compartir, con permiso del pastor, claro, una palabra muy... En Mateo 8 hay una situación donde se acerca un centurión a Jesús y le viene a pedir sanidad por su criado, ¿sí? Y la palabra dice... entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión, le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús
Dice la palabra que se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces dice que Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te ha sido hecho. Y el criado dice que se fue y fue sanado en aquel momento. Yo quiero compartir y animarte de que si hay algo que está en oración en tu vida, si hay un desafío, que no hay imposibles para Dios. Amén. Y tenemos que creer, como dice el Padre nuestro, ¿no? Venga tu reino y hágase tu voluntad en los tiempos de Él. Pero que Dios es fiel. Amén. Amén. Así que bueno, Gracias. contento de estar acá. Gracias, Bienvenido. pastor, gracias por sus oraciones. Y bueno, el resultado. Amén. Dios les bendiga. Amém. Deus te bendiga também. Hermanos, esta igreja ora. Nosotros oramos todos os dias, pero juntamente nos reunimos viernes a las 8 da tarde para uma reunião semanal de oração. É por Zoom todavia? Mira, eu vou explicar por que é por Zoom. Porque um irmão mora em Fuengirola, outro mora em Benajarafe, outro mora em Rincón de la Vitória, outro mora em Colmenar. Não podemos nos trazer toda a gente aqui e viajar 1 hora para ter 1 hora de oração e depois 1 hora para casa. Então, nós, por ahora, outros em Torremolinos. ¿No? Assim que hacemos por Zoom, pero estamos em oração. E Deus contesta as orações, porque Deus está ouvindo as orações de seu povo. Assim que quando tu oras por esta igreja, tu não estás simplesmente fazendo um mantra, uma oração. Não, Deus ouve, porque somos uma igreja de oração. Quando começamos esta igreja, éramos uma igreja com oração, pero já posso dizer que somos uma igreja de oração. Amém? Hermanos, la semana pasada eu prediquei mensagem que eu vou repetir-la, porque alguns não estavam e também necessitam ouvir sobre isto. E la semana passada não lo gravamos, assim que hoje estamos gravando para que os que não estão todavia possam verlo por internet. Pero sabe que? Eu prediquei esta mensagem e he tenido uma semana terrível. He tenido una semana horrible. El diablo intentó se levantar contra mi vida y de mi esposa esta semana. E eu sabia que é porque predicamos esta mensagem. Pero não temos medo, porque mais grande é o que está com nós outros de lo que está contra nós outros. Assim que eu vou predicar de novo, porque eu necessito que tu aprendas isso, que tu entendas o que estamos predicando. Claro que vai ser uma mensagem diferente, porque sempre que predicamos há algo diferente que ocorre, um pensamento a mais, um complemento. E a mensagem que eu quero pregar se chama defender nossa posição contra nosso adversário e seus demônios. E aí uma frase de C.S. Lewis. Se eu hablo C.S. Lewis, muita gente não vai saber quem é. Quem sabe quem é C.S. Lewis? Agora, se eu hablo que é o criador de Nárnia, quantos sabem que é Nárnia? A história de Nárnia? Não? Camila, tu tens hijos pequenos, Nárnia. Las crónicas de Nárnia. Agora sim, porque eu não falei o nome completo. Este homem é um homem cristiano. E na história das crônicas de Nárnia, há aí um leão. Esse leão simboliza quem? Jesus. Se tu for assistir a história com essa mente, que ele é Jesus, vai entender o paralelo que hace com Jesus. E ele disse uma frase: há dois errores semelhantes, pero opostos, que os seres humanos podem cometer em quanto a los demônios. Eu escrevi em português, por isso estou aqui traduzindo. É não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem, pero sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles.
Los próprios demônios quedam igualmente satisfeitos com ambos errores. ¿Entendiste? Vou ler de novo. Há dois errores semelhantes, pero opostos, que os seres humanos podem cometer em quanto a los demônios. Uno é não acreditar em sua existência, o outro é acreditar que eles existem, sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios quedam igualmente satisfeitos com ambos os errores. Ou seja, incluso em la igreja há crentes que não acreditam que o diabo existe. Tu pode crer isso? Pero também há o oposto, os que entendem que tudo é o diabo, eu não posso fazer isso porque o diabo, não, vamos ver, tudo é o diabo. Os dois extremos são prejudiciais. Ou não crer em el diabo, ou poner toda a tua atenção a lo que o diabo faz. Pero o diabo existe. E o versículo de 1 Pedro 5:8 diz: el diablo, vuestro adversário, pratiquem el domínio próprio e mantenham-se alerta. Su inimigo, el diablo, ronda como um leão rugiente, buscando a quem devorar. Podemos ler todos juntos isto? Pratiquem el domínio próprio e mantenham-se alerta. Su inimigo, el diablo, ronda como leão rugiente, buscando a quem devorar. El diablo busca uma ocasião para te devorar. Por isso temos que manter o domínio próprio e manter-nos alerta, porque ele está andando ao redor, buscando uma brecha. A Bíblia ensina que devemos resistir ao diabo. A Bíblia nunca, jamás, nos ha mandado atacar o diabo. Nós não devemos atacar, devemos defender-nos. Devemos estar alerta, cerrar todas as portas por las quais o diabo pode entrar em nossa vida. Então, eu quero falar de algumas formas de defender nossa posição em relação ao diabo. O primeiro é: as Escrituras nos dizem que devemos defender-nos do diabo poniendo-nos a armadura. E a armadura de Deus está em Efésios 6:13. A armadura tem quantas peças? Eu falei isso domingo passado. Pode arriscar? 5. Quem dá mais? 6. Quem dá mais? 7. A armadura tem 7 partes. Vamos lembrar. Quem lembra uma? Cinturão da verdade. Espera aí, só uma deixa para os outros. Cinturão da verdade. Como? El yelmo de la salvación, el casco, capacete, como dicen los brasileños. ¿Qué más? Isso, um sapato, um calçado de la preparação do Evangelho de la Paz, a espada da justiça, a palavra, o escudo de la fé. Ui, estamos chegando lá, hein? Oh, faltam 2. Vamos lá, vamos eu sei por la ordem. Cinturão de la verdade, couraça de la justiça, casco, o elmo de la salvação, os pés calçados com o evangelho da paz, embraçados com o escudo de la fé, a espada del espírito e a sétima, essa é difícil. Orando em todo tempo em el espírito. Orando em todo tempo em el espírito. Vamos ler isto para ver se estamos corretos. Podemos, Efésios 6, 13. Eu acho que veio um pouquinho antes, talvez.
Vamos ver se estamos corretos. Pónganse toda a armadura de Deus para que quando chegue o dia malo possam resistir até o fim com firmeza. Mantendo-os firmes, ceñidos com o cinturão de la verdade, protegidos por la coraza de justiça, calçados com a disposição de proclamar o evangelho de la paz. Además de tudo isso, tomem o escudo de la fé, com o qual podem apagar todas as flechas encendidas del maligno. Tomem o casco de la salvação e a espada del Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em espírito em todo momento. É a sétima. Temos a armadura, mas se não oramos... Agora, eu he dicho la semana passada que de todas dessas 7 peças, só uma é de ataque. Todas as outras são de defesa. E a de ataque é a espada. E a espada o que é? A palavra de Deus. Então não é que eu devo atacar. Quem ataca é Deus, porque a palavra é dele. Por minha palavra eu não consigo hacerlo. Ferir a Satanás, pero com a palavra de Deus, sim. Assim que as Escrituras nos dizem que devemos defender-nos, não atacar o diabo. Mira, hermano, vou contar uma história que tu podes não crer, pero isso é contigo. Eu sei que é verdade. Um irmão se convertiu, e tão logo se converteu, havia um centro espírita de macumba, de hechiceria, aí em sua rua, em sua calle. Ele, como se convertiu, entrou aí para desafiar al diabo. Dijo: eu sou hijo de Deus e he venido para acabar com esta obra del diablo. E o padre de santo que estava aí dijo: ok, pero lo que tu mostra, que tu pode demonstrar. Como que puedo demonstrar? Eu sou hijo de Deus. Ele disse: toda esta gente está aqui. Ele entrou em meio da sessão. Toda a gente está aqui por as obras que eu hago. E disse: havia um copo de água, como em uma plataforma assim, e disse ao vaso de água: vaso de água, vem na minha mano. E o vaso de água saiu e vino a sua mano. Ele: agora mostra tu o que tu haces. Este homem se quedou louco em el mesmo instante e tuvo que sair de aí, levado com camisa de força a um instituto de loucos, de um loqueiro este. Por quê? Porque foi fazer uma coisa que Deus não lhe pediu que hiciera. Deus não nos pede que ataquemos o diabo. Deus pede que nos defendamos. Quem vai contra o diabo é o próprio Deus. Houve uma ocasião que a bendição de Deus venia e havia uma barreira. E este ángel não podia passar. Entra, passa. O ángel de Deus não podia passar porque havia um impedimento. O ángel de Deus não podia passar porque havia uma barreira. E o ángel do Senhor disse: el Señor te repreenda. Los ángeles del cielo no pueden reprender al diablo. Lo que hacen, dice: el Señor te reprenda, porque esto, el diablo, es una alzada del Señor. El Señor va contra él. Y nosotros no podemos nos considerar diferentes. Devemos defendernos. ¿Cómo? Poniendo la armadura de Dios. Mira, eu não posso pôr a armadura de Deus e andar em pecado. Eu não posso pôr a armadura de Deus e mentir e roubar. Vera, mas nós outros não roubamos. Pero quando tu haces coisas ilícitas, estás roubando ao Senhor. Tu tienes que andar como ele Jesus quer que ande. Não, hermanos, não estou dizendo que devamos ser perfeitos. Nós outros não somos perfeitos. Eu meto a pata. Mais dia, menos dia, tempo em tempo, meto a pata. E o Espírito Santo de Deus me constrange. E eu tenho que dizer: Senhor, perdóname, porque he hecho mal. Pero estou tentando cada dia ser santo, como Deus quer que seja.
Não é que vou pecar intencionalmente, não acordo por la manhã e digo, mira, hoje vou pecar bonito. Não, isso já não hacemos, isto era da vieja vida. Pero em primeiro lugar, por defender-nos del diablo, ponendo-nos na armadura de Deus. Em segundo lugar, as Escrituras ensinam que devemos resistir ao diabo. É o texto que leemos, mantenham-se firmes, com domínio próprio, porque o diabo, vosso adversário, está ao redor. Então, eu vou defender-me, domínio próprio, manter-me alerta, porque o diabo ronda ao redor, buscando a quem pueda devorar como um leão rugiente. Em terceiro lugar, irmãos, a Escritura nos instrui a orar uns por los outros. Este é o sentido de sermos igreja, de pertencer a uma família. Porque eu estou orando por Luana agora que vai de viagem, estou orando por Ricardo, estou orando por Leidiane, que está aí prestes a trazer a Noah ao mundo, estou orando por minhas irmãs que têm um comércio aí, estou orando, e vosotros estão orando por mim. Esta semana eu passado muita luta, pero senti força, porque sabia que a igreja ora por mim. Estamos orando para que tu arregle tus papeles, para que a coisa em tua empresa cambie, melhore, porque isto é o sentido de sermos família. Não é que cada um vive aí, só nos reunimos ao domingo, tomamos um cafelito e já está. Não. A ideia é que nós outros oremos uns por los outros. Há dias que eu oro, estou como um leão aí. Há dias que estou mais fraco, pero tu oras por mim. E assim seguimos a caminhada com Deus. Orar uns por los outros. E é bueno ver o resultado de nossa oração, como está aqui Javier. É bueno ver o resultado de nossa oração por Dudy, que recebeu esta bendição. E quando nós outros estamos juntos, estamos mais fortes. Em quarto lugar, a Escritura nos instrui a permanecer em comunidade. Devemos estar unidos. E a palavra de Deus diz: mira, não deixeis vossa congregação como muitos lo hacen. Hermanos, temos que estar unidos e temos que pertencer a uma comunidade. Há uma história muito bonita, um vídeo muito bonito de um leão que vem a uma manada e ele corre ao que está aislado, que está lejos de los outros, porque se ele vem contra um que está em el meio, todos se juntam para atacá-lo, pero ele procura atacar o que está aislado. E assim é a nossa vida. Quando deixamos de vir um domingo à igreja, o segundo já é difícil vir. E o terceiro, mais difícil. Mira, hermanos, eu só não venho se estiver morrendo, pero há alguém mais fiel que eu aqui, que é Fábio. Estávamos aí disputando quem venia mais. No ano passado faltei uma vez. Ele também faltou uma vez, então estávamos empatados. Pero eu fui a Portugal 2 vezes este ano e ele ha venido os 2 domingos. É mais fiel que eu. Assim, pero que veio? Que está crescendo em sua fé, está crescendo em la oração, está crescendo. Por quê? Porque não é porque vengo à igreja que sou, não. Pero que quando eu deixo de vir, me vou ponendo flaco. Já não consigo orar, já não tenho forças. Hermanos, a igreja não nasceu em meu coração. A igreja nasceu no coração de Deus. Deus ha estabelecido a igreja e o diabo não lhe gusta a igreja. O diabo intenta de todas as formas que a igreja não siga avançando. ¿Por quê? Porque ele sabe que uma igreja como a nossa, que ora, que busca a Deus, que quer manter uma vida de santidade, é uma ameaça para ele. Estamos prestes a começar e eu anelo que chegue setembro para começarmos os trabalhos em Colmenar. ¿Por quê? Vai ser fácil? Não. Alguém me disse: mira, tu estás com quase 60 anos, começaram uma igreja com essa idade, tanta igreja aí boa para que tu pastoreie. Pero Deus não me ha chamado para isto, Deus me ha chamado para isto.
Eu quero estar no centro da vontade de Deus. El ano passado he recebido um convite de uma igreja grande para pastorear. Pero oramos, Kátia e eu. Kátia estava animada. Não que queria abandoná-los, não queríamos, incluso poderíamos unir. Pero orei a Deus. E a primeira vez que orei, Deus me disse: maniobra de distração. Sabe o que é isso? Maniobra de distração? É quando o diabo te tenta desviar. Quando estava construindo o muro aí, Neemias, houve uma maniobra de distração por Tobias, Sambalate e Recém. Eles chamaram para uma reunião e sabe o que ha dicho? Estou involucrado em uma obra muito grande para que pueda parar e falar com vosotros. Não. Maniobra de distração. E Deus não confirmou e deu. Amém. E sabe que não passaram nem 3 meses. Esta igreja se explotou. E eu, graças a Deus, dei glória a Deus, porque não estava lá, estava aqui. E aqui há paz, e aqui há harmonia. Estamos vivendo um tempo de unidade. Mira, irmãos, não crescemos como gostaríamos de haver crescido, porque vino a pandemia e tudo mais, mas estamos unidos em um propósito, estamos juntos. Hoje estávamos um grupo muito bueno aqui orando antes da celebração. Por quê? Porque Deus nos ha chamado com um propósito. Por isso, nós somos a melhor igreja de Málaga. Não somos a mais grande, nem a mais rica. Pero eu amo esta igreja. Porque vejo o que Deus está fazendo em minha vida, em vossa vida, e como estamos crescendo com madurez, estamos crescendo com princípios, estamos crescendo com uma visão. E Deus lo está fazendo, não porque eu sou bueno, porque se fora por isso, vosotros mereciam um pastor melhor. Pero te digo uma coisa, cada um tem o pastor que... Vale, pero não. De toda forma, irmãos, viver em comunidade. A Escritura nos instrui a orar por nós outros. A Escritura nos instrui a viver em comunidade. O que é comunidade? Às vezes eu tenho que recordar a los hermanos que nossa igreja é 100% vida, comunidade cristiana. Não é comodidade cristiana. Que às vezes estamos muito cômodos. Deus nos ha chamado para fora. Igreja, a palavra igreja vem do termo eclésia, que significa sair hacia fora. Nós não podemos ser igreja aqui em estas 4 paredes. Somos igreja quando amanhã um vai para seu trabalho, outro vai para sua escola, outro vai para donde seja. E esparcimos o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo. Aí somos igreja. Em quinto lugar, as Escrituras nos instruem a pedir oração a outros. Mira, irmão, se tu estás vivendo tu vida solo, se tu estás vivendo tu vida aislado, sem pedir oração para nós outros, tus hermanos, estás mal. Porque nós outros queremos orar por ti, queremos participar de tu vida, não para ser fofoca, como se diz? Chisme. Não para ser chisme, senão para orar por tu vida. Se tu não queres dizer qual é o problema que está atravessando, diga, mira, um assunto confidencial, pero ora por mim, que necessito oração. Porque nós outros estamos para orar e Deus nos ouve. Pablo pediu oração em Efésios 6, diz... Pablo diz, orem em Espírito em todo momento, com petições e rogo, mantenham-se alerta e persevera oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando hable, Deus me dê as palavras para dar a conhecer com valor o mistério do Evangelho. Pablo, el hombre apóstolo, hombre de Deus, que escreveu metade do Novo Testamento, estava dizendo, orem por mim. Mira, este mesmo homem que orava por las pessoas e as pessoas eram curadas, que traíam, levavam seu adelantal e poniam sobre os enfermos e os enfermos eram curados, ele está pedindo, orem por mim, para que eu tenha valor.
para que eu tenha a intrepidez de anunciar a palavra de Deus por onde ande. Mira, se Pablo está pedindo oração, quanto mais nós outros. Eu necessito que vosotros oreis por mim. De hecho, tenho um grupo em Brasil, em Portugal, um grupo de intercessores, alguns estão em Irlanda, outros em Japão, que oram por mim todos os dias, porque eu necessito. Sem Deus não posso fazer nada. Juan capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Então, eu necessito de Cristo. Mais do que minhas ideias, mais do que minha experiência, mais do que minha sabedoria, eu necessito que o Espírito Santo esteja comigo. E há uma outra, para terminar, antes de passarmos à Santa Cena, irmãos, eu quero ler outra frase. Vou contar uma história. O tio comprou um frigorífico se diz? De los mais modernos. O frigorífico tinha funcionalidades, uma nevera que tinha funcionalidades que ele nunca havia visto, a ponto de que ele sacava uma peça de aí e já aparecia em el quadro de compras. Mira, acabou a Coca-Cola. Se ha terminado a maionesa. Ele clicava em um botão e em 2 horas estava entregando aí a maionesa. Isso tudo a nevera hacía. A nevera hacía hielo automaticamente. Em 2 minutos tinha, perguntar, quer hielo em cubos, triturado, quer água fresca. A nevera, o último, custava muito caro, muito mais caro que uma nevera normal, mas o tio lá juntou o dinheiro e comprou a nevera que ele queria. E puso aí em sua casa. Pero, lo que passou é que a nevera não funcionava. Ele disse: mira, paguei tão caro a nevera, e agora a nevera não funciona. Vou chamar a assistência técnica. Ele ligou aí, apertou um botão na nevera e uma voz falava com ele: buenas tardes, sou su técnico personal. ¿Qué pasa con la nevera? Ele dijo: mira, que la nevera no funciona. No funciona. Mira, abre la puerta y ve se encende la luz. Ele abriu a porta. No encende la luz. Ah, vale. Dame el número de série. Foi lá. Está tudo perfeito. Mira, há um cable atrás. Mira se tiene el cable. Sí, el cable está bien enrollado atrás. Ah, pero el Señor tiene que enchufar este cable en la red eléctrica. Ah, pero no me habían dicho eso. Enchufó y la nevera. Buenas tardes, bienvenido a nuestro centro de refrigeración. El tío no sabía que había que enchufarla. Que adiantava ter gasto tanto dinheiro, tantas funcionalidades, pero não enchufou. Parece uma história tão tonta, não? Caleb me passa 5 minutos contando uma história de uma tonteria assim, pero há crentes que são como esta nevera. E mira o que disse o pastor Evan Thoman: sua espiritualidade também não funcionará se não for ligada ao poder do Espírito Santo. Quando Deus nos salvou, nos dio todos os componentes necessários para a vida espiritual e a vitória. Pero somos criaturas dependentes. Não fomos destinados para trabalhar solos. Solo à medida que o Espírito Santo nos capacita é que produzimos o que nossas vidas devem produzir. Se você não confiar neste Espírito, não te surpreendas se a leite de tu vida azedar. Azedar se diz? A leite quando passa se torna azeda, não? Cortada. E o sorvete começar a derreter. Ou seja, o gelado começar a derreter.
Tú tienes que estar con tu vida enchufada en el Espíritu Santo. Mira, hermanos, el Espíritu Santo é uma das personas de la Trinidad. Muita gente pensa que o Espíritu Santo é uma força, uma emoção, algo que te passa e te deixa com pele de galinas. Não, o Espírito Santo não é isto. O Espírito Santo é uma persona. Ele se ofende, ele se entristece, ele pode ser herido. Assim que, como é uma das pessoas da Trinidade, é uma das pessoas mais rechazadas ou despreciadas em la vida del cristiano. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Pero aunque esté en nosotros, lo despreciamos. Está a un alcance de una oración, de una mirada, de una vida de santidad, pero nosotros no estamos enchufados en el Espíritu Santo. Y a medida que nosotros estemos enchufados en el Espíritu, el diablo tembla e não pode nada contra nós outros. Por isso ele cria muitas maniobras de distração. Seja a tele, seja as redes sociais, seja que tu estás aí enchufado em estas coisas, pero não te ligas, não te enchufas ao Espírito Santo. Hermanos, eu termino este mensaje dizendo que o diabo intentará muitas coisas contra ti, pero ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair quando tu estás em la posição de ser hijo de Deus. Cantamos livre, Deus nos hizo livre. Temos liberdade, onde o Espírito de Deus está, há liberdade, puedo adorar. Assim que Deus nos ha chamado para resistir ao diabo, para que o diabo não tenha poder em sua vida. Para intentar algo contra a vida de alguém que está em la presença de Deus, o diabo tem que ter autorização do Senhor. Ele não pode tocar em la vida de um injusto, a não ser, a menos que Deus lhe dê autorização. Pero também lhe põe limites. Quando lhe deu autorização para tocar em la vida de Job, lhe deu limites, porque ele está abaixo da autoridade do Senhor. Que Deus te bendiga. Se há alguma área de tu vida que tu siente que Deus aún não la governa, se há alguma área de tu vida que tu sientes que não tem vitória, hoje é dias de vitória e de liberdade. Bajes tu cabeça, cerre tus ojos. Deus ha hablado através de sua palavra. E sempre que Deus habla, Ele espera de nós outros uma resposta, uma contestação. Deus me levou a predicar 2 vezes esta palavra, para que todos la oigam, para que se quede gravada. Porque há crentes que têm uma vida de altos e baixos. Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal. Deus não nos chamou para isto. Deus nos chamou para ir crescendo. Deus nos chamou para estar em crescendo com Ele. E nós outros queremos ser esta igreja valorosa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pero para isso devemos estar crescendo em nossa maturidade, crescendo em nossa devocional, crescendo em buscar a Deus todos os dias, em ler sua palavra, em orar ao Senhor, porque Ele quer uma comunhão com nós outros. Ele nos hizo para termos uma relação iada, íntima com Ele. Assim que se tu sentes que essa palavra falou contigo e quer que oremos por ti, levanta a mão. Não há nada que está mirando. Só eu tenho meus olhos abertos. Todos estão com os olhos cerrados. Não queremos te exponer, mas queremos orar por ti para que tu tenhas vitórias de uma vez por todas. Então, se tu sentes que esta palavra ha falado contigo, levanta tu mão.
Vamos orar por ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode bajar tu mano. Senhor Jesus, oremos todos juntos. Senhor Jesus, eu sei que o diabo, meu adversário, intenta destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir. Pero tu has venido para que eu tenha vida, vida plena, 100% vida, vida abundante em tu presença. Senhor, ajuda-me a defender minha posição ante o ataque do diabo e que eu pueda andar em comunhão verdadeira contigo, Senhor, e com tu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos quedar-nos em pé, despedir-nos. Senhor, graças por esse tempo que tivemos, graças por esta celebração, graças por tu palavra, por alabança, graças por la comunhão que podemos ter uns com os outros. Llévanos em paz a nossos hogares, dá-nos uma semana de vitória, Senhor, em ti, uma semana de comunhão contigo e que podamos, Senhor, crescer em la relação contigo. Que a graça e a paz do Senhor, as consolações do Espírito Santo e o amor do Hijo seja com todos, agora e por sempre. Amém. Temos um cafelito